falar sobre vulvodínia, aspectos atuais no diagnóstico e no tratamento. Lana, por favor, nós agradecemos a você mais uma vez, viu, Lana? Obrigada. Muito obrigada, professor. Eu uso esse microfone aqui, né? Eu uso esse aqui mesmo. Bom dia a todos. Então, nós vamos falar sobre vulvodínia, a dor na vulva, que, segundo o professor Filassi, é a enxaqueca da vulva. Eu saí e já voltei. Pode voltar. Não, então tá bom. Vamos falar sobre estas são as receitas que as pacientes com dor na vulva chegam ao ambulatório. Elas usam desde remédios corticoides, protopic imunomoduladores, pomadas, muito remédio para candidíase, inclusive vão na internet procurar no Google, como elas dizem, para ver por que essa dor. A dor na vulva pode ser por uma infecção urinária recorrente, cistite intersticial, vulvovaginite recorrente, líquen escleroso e líquen plano, vaginismo e dispareunia. Mas o que é vulvodínia? A vulvodínia, pela ISSVD de 2003, que continua sendo a mesma definição, é uma dor em queimação espontânea ou provocada. Quer dizer, se tocar, também pode doer. Há pelo menos 3 meses, sem causa claramente identificada, com potenciais fatores associados que nós veremos a seguir. É uma doença pobremente entendida e de etiologia desconhecida. Sua incidência até 2012 era considerada 8%, em 2014 passou para 16%, e se nós perguntarmos se a paciente tem dor na vulva, essa porcentagem vai aumentar. Diferente de dispareunia, dor à penetração. Diferente de prurido vulvar, coceira. E diferente de vaginismo, portanto, cada uma tem a sua definição. Essa terminologia vem desde 1880, quando Thomas falava que era uma dor excessiva na vulva, e Lynch e Moyal-Barracou, já em 2003, chamaram de vulvodínia. Várias sociedades, a Sociedade Internacional para o Estudo das Doenças da Vulva e outras sociedades, inclusive de infecções sexualmente transmitidas e outras, classificam a dor como uma dor específica por uma doença. Infecção pode dar dor, inflamação pode dar dor, câncer pode dar dor, neurológica, trauma, iatrogênica e deficiência hormonal. Mas isso não é vulvodínia. O que é vulvodínia? Dor há pelo menos 3 meses, sem causa claramente identificada, podendo ter potenciais fatores associados. Ela pode ser localizada, pode estar só no vestíbulo, vestibulodínia, no clitóris, clitoridínia. Pode ser generalizada ou pode ser mista. Provocada, tocou, não tocou, espontânea ou mista. Início, primário, nunca teve ou já teve e novamente recorre, secundária. Intermitente, persistente, constante, imediata e retardada. Essa é a classificação da Sociedade Internacional para o Estudo das Doenças da Vulva. Quais são as comorbidades? Síndrome da bexiga dolorosa, que é o terror, né? O paciente faz vários exames, tem a sensação de cistite, mas não tem nenhum exame positivo. Fibromialgia, síndrome do intestino irritável, síndrome da articulação temporomandibular.
Fatores genéticos, polimorfismo genético, hormonais, inflamação e hiperinervação, músculo esquelético, psicossociais e defeito de estrutura. Além dos mecanismos neurológicos, que podem ser central, estas mulheres são mais sensíveis a vários estímulos. Por exemplo, se tocar no antebraço também dói e não tem nenhuma lesão. Ou periférica, porque é aumento da densidade dos nervos periféricos, que são os nociceptores. Assim, definida como desconforto vulvar, é uma dor em queimação, é o burning que está sempre escrito na literatura. Não é a dor de um trauma, é uma queimação que ocorre na ausência de achados clínicos relevantes ou desordens neurológicas há pelo menos 3 meses. Meninas e mulheres e grupos étnicos diferentes. Incidência 4,2 em 100 mil mulheres por ano. É uma condição não reportada e não reconhecida pelos médicos. Então, a paciente chega dizendo que dor na vulva, ele examina e não vai achar nada. Então, fica como se a paciente tivesse um problema emocional. A etiologia é desconhecida. Inflamação crônica é observada e pode levar à dor nociceptiva como resultado de uma dor periférica e depois uma sensibilização central, que seria a dor neuropática. É aquela tipo dor do membro fantasma. Cortou a mão e dói a mão que não existe. São mulheres estressadas por não saberem a causa de sua dor, assim como as pacientes, eu penso, que têm endometriose, também são pacientes estressados e que têm dor, e que são difíceis de controlar. Então, a vulvodínia e a endometriose são meio semelhantes, embora a vulvodínia nós não tenhamos um anátomo patológico. A vulvodínia pode ser o resultado de uma resposta imunoinflamatória alterada. O estresse crônico baseado no afeto pode ser importante para o manuseio psicobiológico da doença. Compreender os mecanismos é muito importante. Estresse crônico durante a infância está associado à vulvodínia. Mas a gente não tem essa história. A senhora, quando era criança, sentiu alguma coisa? Raramente a paciente vai referir que teve alguma coisa na infância. E candidíase e vulvodínia? Candidíase e vulvodínia. Sempre a paciente que chega com vulvodínia, ela é tratada como se fosse uma candidíase. E eu penso, será que aquele tratamento da candidíase que não existe, porque para tratar candidíase nós não podemos nos basear só na clínica, nós temos que fazer um exame, bacterioscopia, uma pesquisa de fungo, uma cultura para fungo, principalmente se é uma candidíase de repetição. Será que essa paciente que fica tratada por candidíase sem termos certeza, aquela medicação não vai destruir ou alterar a inervação? Então, ela realmente teve candidíase e ela fica sendo tratada como de candidíase, e aí ela pode ter vulvodínia, acredito eu, porque quase todas têm história de candidíase. O clínico deve estar atento a esse potencial risco de tratar cada condição. Gravidez, etnias, infecção local, sexual, injúria são possíveis cofatores. 70%, então, portanto, foi aquilo que eu falei, fala de infecção fúngica. Eu tenho cândida e sou tratada de cândida há 11 anos. Embora os pacientes com vulvodínia tenham teste de alergia, a maioria positivo. Evidência sugere a presença de resposta local inflamatória. Isso aqui é aumento de interleucina 6 e prostaglandina G2. Prostaglandina E2. Embora multifatorial, entender a inflamação pode ajudar no tratamento. Penso em inflamação para ajudar no tratamento, principalmente em mulheres que mantêm a inflamação. Há uma ligação entre dor e inflamação. Isto é importante depois no tratamento. Se tiver avermelhado, nós vamos tratar. Mulheres com vulvodínia foram mais sensíveis à pressão e estímulo com o eletrodo que o controle. Isso em testes. O vestíbulo, o que é vestíbulo? É a área entre a linha de Hart e o introito. A linha de Hart, aqui, e o introito. Isso aqui é o vestíbulo. Apresenta alteração na ressonância magnética do cérebro quando é pressionada, sugerindo a sensibilidade central, tem papel na fisiopatologia da doença. Portanto, não é uma invenção da paciente. Tem-se observado mais ansiedade e depressão nessa população. Claro, a paciente tem dor e ninguém resolve, vai ficar mais ansiosa.
como é que nós vamos fazer o diagnóstico de vulvodínia? Como tudo em medicina, a história é o mais importante. Em impacto vulvar é muito mais importante. Em úlcera vulvar é muito mais importante. Então, em vulvodínia também. A anamnese é muito importante. O que a senhora sente? Há quanto tempo a senhora sente? É uma ardência? Arde para fazer xixi? Mas não é. Ardência para fazer xixi, urinar mais vezes, não é vulvodínia. Dor à relação não é vulvodínia. Então, é aí que a gente tem que se localizar para fazer o diagnóstico. É só na relação? Quando foi? É um novo parceiro? Então, vários dados são importantes nessa história. A suspeita é pela história. Aí vamos fazer, como sempre, palpação dos linfonodos inguinais, afasta os grandes lábios, tudo muito delicadamente, porque tem paciente que não deixa a gente nem chegar perto. Eu tenho uma paciente que chegou com queixa de vulvodínia e eu pensei em vulvodínia, porque ela não tinha nada, já tinha sido tratada. Ela voltou 1 ano depois para fazer o exame ginecológico. Não deixou fazer o exame ginecológico naquele momento da consulta. Então, segundo a literatura, pega um cotonetezinho, vai palpando, toca os orifícios das glândulas vestibulares maiores, das glândulas vestibulares menores, e aí nós vamos ter a suspeita da vulvodínia. É importante conhecer a anatomia. Teste do cotonete, exame da vulva. Precisa fazer vulvoscopia? Pelo amor de Deus, não. Usar ácido acético? Não, vai arder mais, já está ardendo. Se tiver vermelhinho o vestíbulo, é um sinal. Teste de HPV? Não, né? Não vamos inventar moda, né? Se a paciente vem com vulvodínia e nós vamos fazer o teste da DNA HPV e da HPV, pronto, já mudou, e aí vamos usar a coisa que queima, já estava queimando, é tudo pior. E biópsia? Muito menos. Com o cotonete, então, vamos fazer o testezinho do cotonete e vamos fazer um toque delicado para ver o assoalho pélvico, vamos ver a musculatura dos elevadores, vamos ver se ele está muito contraído, porque nisso também, com esse exame, nós vamos depois dizer, olha, precisa fazer um relaxamento da musculatura, que são duas coisas diferentes. Pode-se colocar espéculo, que é muito difícil colocar na primeira vez, e a literatura diz, já vão colher exame de cândida, se ela tiver queixa de cândida. Mas, repetindo, o diagnóstico da vulvodínia é clínico e de exclusão de todas as causas tratáveis. A vulva é absolutamente normal. A vestibulodínia, que é só do vestíbulo, é a mais frequente das vulvodíneas, porque, como eu disse, pode ser clitoridínia, pode ser hemivulvodínia, vestibulodínia. Mais 3 sinais e sintomas: dor à penetração, queimação ou leve toque no vestíbulo e presença do eritema. Teste do cotonete. Fazer eletromiografia de superfície nós não fazemos. Isso é a literatura que faz e diz que a musculatura do assoalho pélvico tem papel na manutenção da vestibulodínia, 80% a 90% dos casos. Vulvodínia é uma condição prevalente com severas consequências para a mulher e seus parceiros. Mesmo aquelas que fizeram vestibulectomia, porque tem aqueles mais afoitos que vão lá e tiram o vestíbulo da paciente, não melhora. Muitos médicos, outros profissionais fazem a mulher perceber que sua situação é incorrigível. Ah, não, a senhora não vai ter mais jeito. Aí é pior, né? E o custo monetário é de $8.000 por paciente a cada 6 meses. A remissão dos sintomas da vulvodínia é comum. Isso é importante, é até importante dizer para a paciente. Ela pode não ser curada, mas ela vai ser tratada e ela vai melhorar. Pode ter recaída. Afirmar que é uma síndrome de dor vulvar. Então, a senhora tem uma dor, uma doença. É importante dizer para a paciente, ela tem uma doença e que se chama vulvodínia e que tem, inclusive, definição. Afirmar que não é IST, que não é câncer, que a causa não se sabe, que é um problema inflamatório crônico que será tratado empiricamente, que não existe fórmula mágica. Tratamento, vários profissionais, psicologia, clínica, sexual, fisioterapia, grupos de dor, etc. Vários tratamentos combinados.
e explicação adequada, eu acho que é o mais importante. A gente não precisa ficar pedindo para todo mundo tratar essa paciente, nós podemos orientar. Pedir para uma paciente fazer exercício de Kegel deve estar dentro da cabeça do ginecologista. Contrai a musculatura do períneo, conte até 5, faça isso 10 vezes de manhã ou 10 vezes à tarde, faça onde quiser, no ônibus, onde estiver, na fila do banco, mas faça esse exercício, independente de ter vulvodínia, né? Eu sempre digo que com o tempo tudo cai, menos a gengiva que sobe, então é bom fazer o exercício de Kegel. Ginecologistas, psicólogos, fisioterapeutas e anestesiologistas podem avaliar esse caso. O tratamento requer paciência, né? Realmente, uma paciente com vulvodínia, uma paciente com enxaqueca, muita paciência. E tem que dizer, eu conheço essa doença, ela existe, né? Porque, não sei, já fica difícil. Então, precisamos reconhecer que existe, podemos dar até para a paciente essas informações. São desconhecidas a efetividade de tratamento e cirurgia. Não há estudos sustentados, então, a recente literatura não diz nada. Desta maneira, muitos tratamentos são realizados com um grau de sucesso variável. Eu estive agora no congresso de PTGI e colposcopia em Maceió, e não tem nenhuma novidade que também não tem muito interesse de estudo sobre isso, então não tem nenhuma novidade. De qualquer jeito, cuidados vulvares, higiene, as relações sexuais, massagens, cuidado com roupas. Quando a paciente vai urinar e ela tem disúria, perguntar se essa é uma disúria de início, logo que inicia o xixi, a micção já arde, ou é só no fim? No fim, já se deve pensar em infecção urinária. Se é no início, é alguma coisa que está passando, cristalzinhos que está passando, alguma úlcera, alguma lesão, alguma escoriação. Então, só pela história, a gente já pode se localizar com relação a uma infecção urinária ou uma lesão vulvar. Psicológicos, terapia física, terapia tópica, estimulação de nervos. Antidepressivos tricíclico. É aqui que a gente se baseia no tratamento. Antidepressivo tricíclico e gabapentina. O interessante é que muitas dessas pacientes já tomam antidepressivos. Então, nós damos gabapentina. Ou então, nós damos tópico. Estes são os melhores e mais comumente tratamentos usados pelo seu uso fácil e preferência das pacientes. Tratamento tópico que tem eficácia são amitriptilina tópica, gabapentina tópica, lidocaína, só que pode arder, baclofeno e hormônios tópicos. Tratamentos alternativos mais comumente usados incluem fisioterapia, psicoterapia e cirurgia. Relaxamento muscular. Relaxante muscular, desculpe. Dipirona pode ser usado. Infiltrar pontos gatilhos, nós não fazemos. Medicação oral, essa sim é o que nós fazemos e que dá os melhores resultados e as pacientes mais gostam. Claro, se eu olhar a vulva e tiver hiperemiada, eu posso usar um corticoide tópico. Então, posso usar, está inflamado, corticoide tópico. Se a paciente toma contraceptivo que contém etinil estradiol e hidrospirona, o que acontece? Resseca mais. Então, troca de não para, troca, porque senão ela engravida vai ser pior do que a vulvodínia. O tratamento proposto, então, é interromper o contraceptivo e trocá-lo, mas pode ser usado no local, etinil estradiol 0,03%, com gabapentina, num creme, com testosterona 2%. Embora a testosterona, muitos autores digam que ela também seja responsável pela vulvodínia. Diminuir o número de sinais de dor da vulva para o cérebro. Mais básico, hidroxizine. Hidroxizine é antialérgico? Não, mas ele também cede um pouquinho. Então, ele melhora essa dor na vulva. E, claro, que nós usamos direto é a amitriptilina. E já usamos na dose de 25 miligramas ao deitar. E podemos aumentar até 50? Normalmente não. Nós começamos com 25 e mantemos os 25.
Antidepressivo oral e vaginal. Anticonvulsivante. Então, vamos lá. Amitriptilina via oral. Venlafaxina, nós não usamos, mas está na literatura. Escitalopram, paroxetina e citalopram como antidepressivos. Anticonvulsivantes, gabapentina, nós usamos também. Eu tenho um pouco de receio do uso dos outros anticonvulsivantes. Já vi pacientes com alergias incríveis com lamotrigina. Então, fico na gabapentina, no máximo gabapentina. Então, o antidepressivo tricíclico melhora a dor neuropática e a depressão associada à vulvodínia. A gente não vai dizer que ela está deprimida, mas a gente já está dando um remédio que vai funcionar também para a sua depressão, sim, porque dor o tempo todo deixa qualquer um deprimido. Outros relaxantes musculares, como o Miozan, que é a ciclobenzaprina, não relaxam o assoalho pélvico, mas pode sedar, então melhora pela sedação. Gabapentina, sim, nós usamos 300 miligramas ao dia. Gabapentina, bom, aqui nós fazemos as fórmulas. A paciente, apesar de não querer tomar, normalmente ela não quer tomar ou já toma alguma coisa, nós passamos na forma de pomada ou creme, e isso ela aceita bem. Gabapentina tópica, a 2%, 4%, 6%. A literatura 18 semanas. Não, até ficar bem e depois desmama. Diltiazem nós não usamos. Nós usamos quando o diltiazem, que é um anti-anginoso? Para fissura. Fissura, na vulva nós usamos o diltiazem, que apesar de um anti-anginoso, ele evita a contratilidade e a 2%, mandamos manipular e há uma melhora das fissuras que não são por cândida ou por HPV. Lisado de fibroblastos nós não usamos. Terapia tópica é melhor indicada. A amitriptilina é usada largamente por via oral. Pode ser associada ao baclofeno, podendo afetar a atividade sexual, lubrificação e incomodar o intercurso. Aí a gente tem que ver o que está pior para ela. Enoxaprina, que é o Clexane, nós também não temos experiência, pode ser usado na vulvodínia, injetável. E toxina botulínica, nós já usamos sim. Ele tem como efeito uma ação na junção neuromuscular, sinapses neurais, simpáticas e parasimpáticas. Então, é injetado na região da inervação bilateral e há uma melhora, sim. Não sei se é como efeito até de acupuntura ou se funciona mesmo a toxina, mas há uma melhora. Efeito anticolinérgico que reduz a frequência de contrações dos músculos, melhorando a vulvodínia. Literatura. Triancinolona também já fizemos aplicações com uma melhora. Tem sido estudado pelos efeitos anti-inflamatórios. Aqui as pomadas, lidocaína gel 2% ou 5%. Amitriptilina tópica. Essa associação, baclofeno a 2%, anti-inflamatório, com amitriptilina 2% creme, é recomendada para a vulvodínia. Estriol, estradiol, testosterona, não tem nada a ver com a vulvodínia. Melhorar a contratilidade do músculo, pode ser usado, corticoides, e atualmente, no congresso que fizemos, a marihuana, né, cannabis, é usado como analgésico para dor crônica, então como anti-inflamatório. O canabidiol, tópico ou comprimido de 20 miligramas, só que tem que ter um receituário especial para esse tipo de medicamento. É o mesmo da dolantina, né? Não é receituário azul, é receituário amarelo, altamente controlado. Polimorfismo genético, não. O que a gente pode fazer? Usar, talvez, um anti-inflamatório, celecoxib 100 miligramas. E o tratamento, então, acupuntura, terapia e várias medicações. Vários. Tudo que tem vários medicamentos não tem solução.
Perineoplastia e vestibulectomia, eu penso que é pior. É pior. Eu acho que a paciente vai acabar ficando com mais dor, além de ficar com uma vulva deformada. Eu já vi, o pessoal de Lisboa faz, o Manuel, lá não acho que seja boa, da Universidade do Porto. Deve ser limitada à cirurgia, a pacientes que não tiveram sucesso com tratamentos clínicos. O médico deve se conter, né? Porque se pode operar, a paciente já quer operar. Então, ele tem que se conter, sim, porque o fracasso é muito grande. Vestibulectomia contra não cirurgia. Olha lá, vestibulectomia, sucesso 90%, e não cirurgia, 80%. Laser está muito na moda, então podemos fazer, e a aplicação de plasma rico é uma outra coisa que tem sido ofertada. A vestibulectomia é limitada, quando limitada ao vestíbulo? Acredita-se que comorbidades, ansiedades, catastrofização e uma intolerância aos medicamentos colaborem para um pobre prognóstico. Aqui nós estamos fazendo numa paciente a radiofrequência microablativa, o FRAX, numa paciente com vulvodina. Fizemos um caso, esse caso melhorou. Não sei se melhorou por conta do cuidado, não sei. Realmente não sei, ela melhorou. Eletroestimulação transcraniana, isso aqui é a neurologia que faz. Fisioterapia é muito importante, mas eu digo sempre, pelo menos, fazer o exercício de Kegel. Exercício do assoalho pélvico, massagens internas, pressão de ponto gatilho, biofeedback, dilatadores vaginais e estimulação elétrica nervosa, o TENS. Resumindo, tratamento médico, gabapentina, amitriptilina. Cirúrgico, comportamental importante, cognitivo-comportamental alternativo. Toxina botulínica injetável, nifedipina, dizipramina, creme de lisado ativo, enoxaparina injetável ainda estão em estudos. E o tratamento feito com placebo e com isso deu o mesmo resultado. Portanto, não adiantou nada. A vulvodina é extraordinariamente comum, mas não é reconhecida. Então, é importante, eu acho que assim, metade do tratamento está quando nós falamos, a senhora tem uma doença que chama vulvodínia, já está metade do tratamento. E vamos tentar ajudá-la. O diagnóstico é fácil, reconhecê-la consiste em sintomas de queimação, sensação de carne viva ou dor de qualquer tipo, com um exame absolutamente normal. O tratamento requer paciência. Aquelas mulheres que não respondem ao tratamento devem ser tranquilizadas e devem ser controladas. A vulvodínia é uma doença multifatorial, tem etiologia determinada com várias terapias não resolvem. Quando tem vários tratamentos, não há um bom. Os tratamentos devem ser individualizados. Psicoterapia, terapia física, muito cuidado, né? Vamos mandar logo para a psicoterapia, ela já está achando que não é nenhuma louca e a gente já vai na psicoterapia. Calma, temos que ter tudo muito cuidado. O tempo para melhores sintomas é muito longo. Portanto, é uma doença que eu também estou ainda meio ansiosa. Obrigada. Parabéns, Lana. Pode acender a luz? O meu som não esquece meu pendrive. Parabéns, viu, Lana? Tudo bem? Deu para... Deu. Como sempre, bem objetiva, focada. É que a gente faz, né? E eu fico pensando, se você fica ansiosa, imagine a gente, Lana Maria. Mas como dizia o professor Laudelino, fala quem faz. Fala quem faz, é isso mesmo. E reclama também. Tem razão. Antes de abrir a palavra, eu quero cumprimentar mais uma vez a Lana pela apresentação dela, mostrando, enfatizando bastante os aspectos da anamnese, a parte clínica e Sim. os cuidados que a gente tem com os diferentes tipos de tratamento, né? E a cirurgia, que na grande maioria das vezes não deve ser recomendada também. Nós temos aqui, que pediu a palavra, o Carlos Ruiz. Por falar nisso, então, eu quero falar que recentemente tomou posse o rei Charles III. Nós temos
muito famoso, o rei RAY Charles. E aqui nós temos na ginecologia, então, o nosso rei Charles Ruiz, que pediu a palavra. Por favor, Carlos. Bom dia, bom dia. É isso aí, Deixa eu professor. passar para lá que fica Não, melhor. pode falar aqui. Passa aqui. Lana, primeiro, parabéns pela apresentação, excelente. Tenho muitas saudades das segundas-feiras à tarde, quando a gente sempre trocava essas informações, né? E assim, como é gostoso escutar você falar com toda essa propriedade que é dado pelo seu conhecimento, né? Então, muito legal, parabéns. A minha pergunta, ela é muito simples, né? Na questão do Covid, a gente viu que o Covid afeta uma série de regiões do corpo, parte neurológica, cardíaca, e a gente viu também nesse período algumas pacientes que chegavam com queixas, né, de dor, inclusive em nível vulvar. Eu queria saber de você, você tem alguma experiência nesse sentido, nesse processo de Covid, alguma coisa que diga a respeito a como tratar, se de fato foi um fator importante, Lana? Obrigado de novo, querida. Oi, obrigada, Ruiz. É o seguinte, paciente com Covid, nós vimos muitas úlceras genitais. Úlcera, Covid. Se tem Covid e tem úlcera, não vou inventar moda. É úlcera, Covid. Se tem Covid e tem dor na vulva, a causa é o Covid. Trata o Covid. Não é? Eu vou tratar outra coisa? Não, trato o Covid. Posso dar até uma amitriptilina tópica, mas eu tenho que tratar Covid. Qual é o tratamento da Covid? Corticoide, né? Então, prednisona. Sim, o tratamento é prednisona. Para úlcera, para dor, para tudo que for da Covid, é prednisona, via oral. Então, nós não tivemos nenhuma... Tivemos úlcera, sim. Vulvodínia, ainda não. Obrigado, querida. Obrigado. Perguntas? Gustavo Maciel. Oi, Lana, parabéns. Opa, eu acho que eu estou meio torto aqui. Não, agora sim. Totalmente. Oi, Lana, tudo bem? Parabéns. Sempre a gente aprende muito com você. Ô, Lana, eu queria te perguntar um pouquinho a respeito do pessoal da dor. Ultimamente essa área de manejo de dor, tem muito anestesista fazendo dor, né? Queria saber se esse pessoal pesquisa alguma coisa nessa área, porque tem muitas coisas com relação à questão de tanto de dor crônica quanto também com dor aguda, com infiltração de algumas substâncias, que vão desde analgésicos até anestésicos, né? Eu queria saber se você tem alguma informação, se esse pessoal tem estudado alguma coisa nessa área, que é uma área realmente muito árida, né? Cheia de dúvidas, como você bem colocou aí. Queria saber se tem alguma conexão com o pessoal do grupo de dor, aí, dos grupos de dor. Não. Posso dar minha opinião? Quem trata da vulva é o ginecologista. Então, não tem nada que mandar para grupo de dor. Nós temos que estudar mais e fazer aquilo que eles também podem fazer, mas que nós fazemos. Então, aplicar medicação na vulva, receitar medicação por via oral, nós podemos. Então, eu não vejo necessidade de mandar a vulvodínia para o grupo de dor. Não, eu não estou falando assim de mandar, não, mas de aprender com eles, né? Porque a dor não é uma coisa que, vamos dizer assim, que ela faz parte do cotidiano do ginecologista no dia a dia. Então, eu acho que talvez uma interação no sentido de aprender com eles. Eu concordo com você, eu acho que tem que ser tratado pelo gineco, mesmo porque o pessoal que quando vai falar assim em questão genitais, eles ficam meio com medo, né? Exato. Mas então, parabéns, muito bom. Talvez a gente que tenha que aprender um pouquinho mais, mas continuo pensando que nós é que tenhamos que tratar essa dor. Muito bom. E nós já estamos perdendo muita coisa, né, Lana? Sim, sim. Os ginecologistas estão perdendo realmente muita coisa. Paulinha Vilela Guerpelli, de Maceió. Depois do Celso. Estou aqui dirigindo, mas não posso deixar de falar com a doutora Lana. Tudo bom? Eu queria te perguntar algumas coisas sobre infiltração com corticoide anestésico nas glândulas vestibulares
e sobre a aplicação de vitamina B12 injetável intramuscular sistêmico no tratamento de vulvodínia, se você tem experiência. Não, a aplicação não é na glândula vestibular. A aplicação da medicação não é na glândula vestibular, é no períneo, lateralmente. Sabe onde se faria a episiotomia, à direita e à esquerda? Ali é aplicado, não é na glândula vestibular. Certo? Indo direto para a espina, para a espinha ciática, exatamente. E com relação ao... Vitamina B12, Vitamina B12, B12 intramuscular. Não tem nenhuma experiência, tipo assim, não sabe que tem meticortem, pode dar vitamina B12. Lembro do Lucas, né, Nilson? Lucas Viana Machado com as vitaminas. Celso Borelli, por favor. Oi, Lana, bom dia aí, obrigado. Você faz a gente ficar menos ansioso de estar ignorante no tratamento da vulvodínia. O difícil mesmo é a gente assumir essa dificuldade e a paciente entender que isso daí faz parte da medicina, essas controvérsias que a gente não sabe o diagnóstico, não sabe o tratamento e faz as tentativas, como você falou. Eu queria te agradecer e parabenizar, e eu queria fazer duas colocações. Uma de uma experiência pessoal que não está dentro do rol do tratamento que você fez, mas foi uma experiência que para aquela paciente, não sei se cura vulvodínia, né? Mas melhorou, você diz que ela vai e volta, né? Mas foi uma mistura do hipoglós com lidocaína. Como o hipoglós é aquele creme que fica mais tempo, né? Ele é mais oleoso, junto com a lidocaína, que aí o hipoglós tirava o ardor da lidocaína. E essa paciente, ela fazia essa mistura num potinho e ela ia usando, e assim, teve uma melhora, que eu não sei se isso daí é só para contribuir aí com aquele monte de creme que você colocou, eu fiz essa tentativa e teve uma melhora. Agora, o que eu queria que você me falasse, que eu fiquei curioso, e você sabe que essa é a minha praia, é a radiofrequência microablativa. Eu não sei, se eu tivesse que fazer uma suposição, eu faria uma radiofrequência não ablativa, de medo da microablação, de deixar essa paciente mais sensível. Então, me fala um pouquinho, é um único caso, me fala um pouquinho quanto tempo depois você teve resultado. Eu vi que você aplicou em todo o introito, obviamente que para aplicar você usou a xilocaína spray, imagino, né? Senão seria impossível, mas assim, me conta aí a reação dela à xilocaína spray e a microablação, como foi a evolução pós-imediata, 2 semanas, não sei. Não, nesse caso nós usamos a lidocaína gel mesmo, deixamos como um tampãozinho. E isso também pode ser usado durante a noite, né? Como tu falasse lá que a paciente pode usar a lidocaína na forma de gel, isso é preconizado até pela literatura, dorme com uma bolinha de algodão embebida em lidocaína, para melhora de dor. Então, ela tem uma melhora de dor, porque anestesia a terminação nervosa. Nesse caso, nós fizemos uma tentativa para ver, paciente que já tinha feito de tudo, não melhorava com nada, nós fizemos sem nenhuma base de literatura. A paciente aceitou e nós fizemos e ela se sentiu melhor. Eu não sei também o quanto que a vulvodínia tem no emocional e o quanto que isso também funciona do ponto de vista emocional, o tratamento. Então, ela acredita. E o tratamento, no dia do tratamento, como é que foi a reação? Foi tudo bem. Foi um único caso, então eu só mostrei para ver, porque fica bonito a apresentação da radiofrequência. Agora, a radiofrequência não ablativa nós não fizemos, foi só esse caso mesmo. Podíamos até fazer outros. Não, eu pensei na não ablativa para não ter agressão da microablação. Não lesar. Dá o calor, né? Dá o calor, que seria anti-inflamatório também. Né? Poderíamos tentar, sim, com certeza. É que agora que a gente está fazendo mais energia. Exato. Muito bom. Nilo Obrigado Bosini. aí, um abraço. Obrigada. Nilo Bosini, por favor. Parabéns, Ana.
mas eu queria que você tirasse 2 dúvidas. As pacientes que são mais pesadas, elas têm maior sintomatologia da vulvodínia? Essa é uma pergunta. A outra pergunta, essas pacientes que, porventura, tiveram um trauma sexual, também a incidência é maior? E aquelas pacientes que foram submetidas à correção de através de uma copoperinoplastia, a incidência depois dessa copoperinoplastia aumentou? Não é que existia previamente, eu estou dizendo, dessas pacientes que foram submetidas à correção e depois ficaram com a vulvodínia. Não, Nilo. Imagina quantas pacientes nós fizemos correção de períneo, né? Pois é. E não aconteceu nada. E, em geral, os pacientes não têm absolutamente nenhum trauma cirúrgico e têm vulvodínia. Também acho. As obesas não têm mais do que as não obesas. Aliás, as magrinhas é que tem. Sabe aquela mulher magrinha, irritadinha, nervosinha? Aquela tem vulvodínia. Tipo endometriose. Aliás, se procurar vulvodínia em endometriose, nós vamos acabar achando os 2 juntos. É só ficar perguntando, dói a vulva na endometriose? E na vulvodínia... Não vou nem perguntar. Na vulvodínia eu não pergunto se ela tem endometriose, porque eu vou me meter numa confusão. Tá? Por isso que a anamnese é importante. Sim, sim. Mas também a gente não pode incutir na cabeça de uma paciente que tem vulvodínia ou que tem endometriose, que ela possa ter isso ou ter aquilo. Pelo amor de Deus, já está difícil corrigir uma. Sim. Obrigado, Lana. Obrigada. Antônio Jorge O Salomão. O microfone está desligado, Eidi. E agora, academia? Deu. Perfeito. Professores da academia, bom dia, Lana. Bom dia. Lana, como tal qual a endometriose, qual o tempo médio para o diagnóstico da vulvodínia? Por quê? Se for um diagnóstico um tempo médio longo, os fatores psicológicos deixam essa mulher maluca. Você tem essa resposta? O tempo é muito longo. Tu viste que as pessoas vêm sendo tratadas de candidíase há anos, que pode estar piorando ou desencadeando a vulvodínia. Fazer diagnóstico de vulvodínia logo que chega é muito difícil, mas eu sempre digo, peça o exame de fungo, afasta fungo, peça o Papa Nicolau, já tranquiliza a paciente, não tem nada. A senhora não tem isso, não tem aquilo, não tem... A senhora tem uma doença que é a enxaqueca da vulva, como diz o Filasse. Obrigado, Lana. Muito bom, muito bom. Professor Nilson Melo. Lana, meus parabéns pela apresentação. É uma doença relacionada às dores de uma forma geral, né? Como era a dor pélvica crônica, que hoje boa parte é endometriose, a fibromialgia, tudo relacionado. E são mais relacionados também às magrinhas, né? Como você falou muito bem, osteoporóticas, tem muito mais relação. Em geral, paciente com baixo colágeno, né? Essa é a grande verdade. E o tratamento é complexo, porque você não tem uma fisiopatologia adequada, o tratamento é totalmente empírico. Mas tem coisas que não têm sentido, né? A questão dos contraceptivos orais. Por que a pílula combinada com drospirenona? A drospirenona, ao contrário, acho que não tem a menor relação entre as coisas, no meu ponto de vista. E também, quando a literatura coloca o etinil estradiol, também é outra coisa sem o menor sentido. Se tiver que fazer alguma coisa, é um produto que o próprio organismo da mulher produz, que é o estradiol, né? Então, isso mostra o quanto a literatura fica perdida em relação. E se você, Lana, que é uma grande atuante nessa área, né, tem a dificuldade, como diz o Baracá, imagine a gente do lado de cá. E a paciente complicada, né? Às vezes aquela paciente que vem com uma sacola de vários exames pedidos, com os tratamentos mais empíricos, e toca vir para você, né? Então, é complicado, mas queria parabenizar você por essa abrangência de colocar aí das dificuldades, né? E mostra também que a literatura, apesar de tudo, estuda pouco, embora cada vez mais, com a maior longevidade das mulheres, né?
lembrar que no Brasil a longevidade da mulher é a meia-vida, a expectativa de vida é de 80,4 anos, e a cada 10 anos aumenta 3 anos. Então, cada vez mais nós vamos ver vulvodínia e cada vez mais precisa se estudar. Eu acho que se estuda muito pouco, né? E eu, assim, acho que a gabapentina, que é o tratamento ideal para dor neuropática, ela entra muito, né, nessa questão, né? Então, e gostei muito da sua colocação, às vezes, do sistema de tratamento, inclusive tópico, né? Eu, particularmente, dava via oral e a gente tem que tomar um pouco cuidado com via oral, que tem umas pacientes que respondem muito mal, com sonolência bastante importante, né? Muito obrigada, Nilson. Muito obrigada, eu acho que é isso mesmo. É difícil. Como eu digo, a paciente que tem vulvodínia, a senhora já viu falar em enxaqueca, a senhora já viu falar em dor, né? Fibromialgia, todas conhecem. Então, a gente tem que falar assim para dizer, o neurologista não resolve a fibromialgia, o outro não resolve a enxaqueca, e nós vamos tentar melhorar a sua vulvodínia. Mas a senhora tem a doença. Isso que é importante. E vulvodínia, nenhum outro clínico quer pegar da gente, né? Ao contrário das outras especialidades, que todo mundo quer morder a gente, né? Sim. Nilson, a melhor coisa é encaminhar para a Lana. Vulvodínia, viu? Eu não tenho dúvida. Eu vou tomar liberdade hoje e pedir que encerre a reunião professor Laudelino de Oliveira Ramos. Por favor, professor Laudelino, abra seu microfone, por favor. Muito bom dia para todos. Muito obrigado, professor. Fiquei numa expectativa para ouvir a Lana falar, já que faz algum tempo que não ouço qualquer palestra sobre vulvodínia, mas fiquei consolado pelo fato dela nos contar que realmente pouca coisa avançou em termos de vulvodínia. Mas, como sempre digo, e a Lana aí observou isso, a palestra dela foi muito boa, todos elogiaram, porque ela fez um bom levantamento da literatura, mas disse o que ela faz, o que ela conhece, né? No que realmente é bom esse tratamento que ela fez. Mas, Lana, uma coisa que eu achei interessante é você contraindicar, não sei se essa é a palavra correta, o exame bacterioscópico, o exame de urina, já que estas são comorbidades, estas infecções, que acompanham, ou quem sabe são até as causas da vulvodínia. Eu tenho a impressão que não poderia, assim, ser tão rigoroso, não fazer pesquisa disso ou daquilo. Pode ser que haja realmente, né? Uma pergunta agora, Lana. O corticoide é uma medicação que serve para tudo. E por quanto tempo eu posso usar um corticoide tópico vulvar antes de chegar àquela atrofia da pele vulvar e o problema ficar pior? Mas, para terminar, Lana, a sua palestra, mais uma vez, faz jus ao antigo adágio de medicina. Tratar quando é possível, mas consolar sempre. Um abraço, obrigado. Muito bom, muito bom. Obrigada, meu chefe. Tudo bom? Então, com relação ao corticoide, nós usamos corticoide até a próxima consulta, ok? Essa é a conduta de corticoide, porque se nós formos passar o corredor e for do outro lado da rua, aqui na dermatologia e na moléstia infecto-contagiosa, eles usam corticoide em altas doses a vida toda. Então, nós cuidamos sempre a paciente, eu sempre digo uma ervilhinha, e até digo para ela, a senhora sabe que corticoide engorda? Então, a senhora vai usar pouquinho, é aquilo que ela usa exatamente o que eu peço. Então, detalhes, o controle é muito grande e nós não temos atrofia. Aliás, a literatura não mostra. Eles dizem que tem atrofia na vulva. Não tem, pelo uso de corticoide. Nós não observamos. Certo? Mesmo nas pacientes que têm atrofia, líquen escleroso. Que foi a sua tese já de doutorado, tem atrofia, né, não é? Foi a sua tese de doutorado, então, né? Tem atrofia. Não fica mais atrófico, não aparecem as telangiectasias, não aparece nada disso. Usado na doença. Claro que se passar para a coxa, vai ter.
né? A outra pergunta? Do exame bacterioscópico. Ah, exame não, de... mas eu faço os exames. Afastou tudo, não tem nada. Não tem, não é que eu não faço. Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Vulvodínia. Isso mesmo. Certo? Mas faz, sim. Ótimo. Obrigado. Obrigada. Muito bom, então. Então, Lana, mais uma vez nós agradecemos. Obrigada. Sempre muito bom, realmente. E desejar um bom dia e vamos em frente. Que a vulvodínia está atrás. E outras coisas também, e outras coisas. Hey, Charles, um bom dia. Hey, Charles. Tchau, tchau, gente. Bom dia. Curso de energia. Ah, olha, Aí, ó. gostaria de Convidar a todos para participar do curso de energias no dia 21, teórico, 23 e 24, o prático. Pelo menos no teórico, no dia 21. À noite. Na quarta-feira à noite. E também, essa semana, nós teremos o curso, a jornada, 10ª Jornada Internacional de Uroginecologia, no Hotel Pullman, Vila Olímpia. Tá bom? Um abraço. Obrigada. Ótimo. Muito bom. Meu pendrive. Minha experiência, eu não vou dizer qual é. Agora, meu pendrive.